Então, lesões por imersão e submersão. Por quê, né? Por que não é aula de afogamento? A aula de afogamento é eu dizer assim, o pessoal se joga dentro d'água e não nada. Pronto, isso aí é a pessoa aprender a se afogar, a aula de afogamento. Começamos com a piada sem graça, e aí a gente vai dar continuidade, que espero que tenha alguma que preste durante a aula. Então, como diz o Dr. Spielsman, e aí a gente, praticamente tudo que eu for falar de afogamento passou por esse cara, ele é o médico, né? Ele é o maior publicador no mundo sobre o assunto, tá? Ele é carioca, é bombeiro, é médico, intensivista, e trabalha basicamente com afogamento, publica com afogamento, certo? Então, assim, até 85% dos casos de afogamento são evitáveis, tá? Então, o pessoal, um acidente, uma fatalidade, não. Mais de 85%, não é nem até 85%, não. Mais de 85% dos casos de afogamento são evitáveis. Obviamente, quando a gente está falando de afogamento, a gente não está falando de morte por afogamento, tá? A gente vai falar ainda sobre essa questão. Mas tenham em mente que o principal ponto relacionado a afogamento, com certeza, é a prevenção, e o emergencista ele tem um papel fundamental também na prevenção, né? A gente é acostumado demais a falar de tratamento de primeiros 10, 15 minutos ali com o paciente, depois manda para a UTI, não vê mais o paciente, mas a gente tem que ter essa consciência de que o nosso papel é importante na sociedade, enquanto formador de opinião, enquanto pessoa que sabe das coisas, enquanto pessoa que vai ver esses pacientes, o nosso papel de prevenção é fundamental. E a cura para o afogamento é, de fato, a prevenção. Beleza, por que é que se fala de afogamento? Por que é que, vamos falar de afogamento, né? A cada 91 minutos, ou seja, a cada 1h30 mais 1 minuto, um brasileiro morre afogado, tá? Diariamente, são 16 brasileiros, né? A gente está falando aqui de brasileiro por 2 motivos. Um, porque a gente está no Brasil. 2, porque o Brasil é o terceiro país em número de, não de afogamentos, mas em número de informações, né, em número de dados sobre afogamentos. Mais de 160 países que fazem parte da ONU sequer enviam informações sobre afogamento para as estatísticas. Ou seja, é uma coisa extremamente subestimada, extremamente subcatalogada. O Brasil, apesar de ser um dos que mais envia, com certeza envia muito menos do que realmente acontece. Porque quando é que a gente sabe de afogamento? No mínimo, grau 2, geralmente. No mínimo, grau 2, porque é aquele paciente que vai procurar atendimento, é aquele paciente que foi atendido por um salva-vidas, é o paciente que foi para o hospital, é o paciente que teve parada cardiorrespiratória, é o paciente que teve parada respiratória, e assim por diante, dependendo do grau, né? Então, a gente, com certeza, tem muito mais situações onde a gente sequer sabe que o paciente se afogou. 52% das mortes por afogamento entre 1 e 9 anos de idade ocorrem em piscinas e residências. Isso quer dizer o quê? O Gustavo falou, aqui em Fortaleza a gente mora em litoral, né? Lá em Balneário, mesma coisa. No Rio Grande do Sul também tem litoral, né? Apesar de não ser em todo canto, também tem, certo? E aí, quando a gente fala, principalmente quem mora em litoral, quando fala em afogamento, pensa logo em praia, porque lembra do turista, lembra do cara que bebe e vai para o mar, é o cara que não conhece a geografia daquele lugar, não sabe onde é que tem correnteza, não sabe onde é que tem buraco, não sabe onde é que tem redemoinho, não conhece como é que a maré funciona e acaba se afogando. Mas você vê aí que mais da metade acontece em água que não é do mar, né, em piscina, e na própria residência. Então, a gente tem notícia de bebê que se afogou dentro do balde, tá? E aí, a gente, quando estiver falando de definição, vai ver, e aí, mais ainda, pelo nome da própria aula, que é lesões por imersão e submersão, que há essa diferença, mas que se você estiver imerso, ou seja, eu não estou completamente dentro da água ou dentro de outro líquido, mas esse líquido entrou na minha via aérea, é a mesma coisa.
Não importa se você está com o resto do corpo dentro da água, dentro do líquido. O que importa é se esse líquido está dentro da sua via aérea, tá? Está dentro do seu pulmão, está dentro da sua árvore brônquica, ok? Homens morrem 6,8 vezes mais do que mulheres. Isso aí, obviamente, porque homem é burro, tá? Homem é intempestuoso, bebe mais, é mais valente, é mais rico, é mais corajoso, é burro, né? Então, assim, é característica do homem, principalmente do homem jovem, ter atitudes mais impensadas, né? Ter atitudes mais impulsivas. E isso se dá essa é uma das principais causas pela qual os homens morrem mais do que as mulheres em relação a afogamento. 47% dos óbitos ocorrem até os 29 anos, ou seja, reforça essa ideia de que a gente tem de que jovem vai morrer mais pela impulsividade, pela irresponsabilidade, pela falta de experiência, e cada óbito por afogamento custa cerca, né, esse dado aí é de 2015, de R$210 mil para os cofres públicos, ou seja, é muito dinheiro, né, levando em consideração que 16 morrem por dia, você imagina o tanto de dinheiro que isso custa, né? Só fazer a conta, que eu não fiz, mas só de ser 210 já é muito dinheiro. Beleza. Aí a gente vai falar sobre essas definições. Essas 3 primeiras definições são fundamentais. A primeira é o resgate, né? Fulano de tal foi resgatado. Resgatado não é o cara que estava se afogando, não é aquele paciente que estava se afogando e foi tirado da água porque tinha resgate escrito na camisa do bombeiro, não. Resgate é o paciente que estava na água, foi socorrido, mas não tem sinal de aspiração, ou seja, ele não se afogou em nenhum grau, é como se fosse o grau zero. Não existe grau zero, mas é como se fosse. Ou seja, não entrou água na via aérea dele. O paciente foi resgatado. Já o afogamento pode ser por imersão ou por submersão, como a gente falou, submersão igual submarino, você está todo debaixo d'água, e o imersão, você tem uma parte do corpo debaixo d'água, geralmente a face, né? Exemplo, o paciente que está alcoolizado, caiu, teve um TCE, desmaiou e caiu com o rosto em uma poça de lama. E ele aspirou aquela lama, isso é uma lesão por imersão. Você pode dizer que ele afogou-se, certo? Por quê? Porque é uma aspiração de líquido não corporal, lama, por exemplo, que não é o caso se ele tivesse vomitado e broncoaspirado, aí era broncoaspiração, é outra coisa. Mas no caso, como é um líquido não corporal, lesão por imersão, tá? Então, afogamento, eu preciso ser um líquido não corporal e eu não preciso estar totalmente dentro desse líquido. Pode ser imersão ou submersão. E o cadáver por afogamento, né? O cadáver por afogamento não é aquele paciente que foi atendido e morreu. É aquele paciente que, quando eu vou buscá-lo, quando eu faço a coleta do corpo, por exemplo, ele já está em óbito, né? Ele está há pelo menos 1 hora, né? Mais de 1 hora embaixo da água ou dentro da água, certo? Ou, na verdade, não necessariamente dentro da água, né? Como a gente diz, pode ser por imersão também, certo? Ou que eu não sei quanto tempo faz, mas ele já tem sinais evidentes de morte. Então, o paciente que está rígido, é o paciente que está com liveda, é o paciente que tem decomposição, sinais evidentes de morte, tá? E a gente tem que diferenciar também o que é o afogamento primário do afogamento secundário. O afogamento primário é o afogamento como a gente imagina que seja um afogamento. Ele acontece unicamente porque houve a entrada de líquido. Exemplo, a pessoa não sabia nadar. A pessoa teve uma cãibra e não conseguiu nadar e aí afundou e respirou. O secundário é o paciente esquece a cãibra, vai. A cãibra, eu acho que a cãibra é uma linha tênue entre primário e secundário. O primário você jogou aqui o cara dentro da água, ele não sabia nadar, afogou-se. Pronto. O secundário é quando aconteceu alguma coisa que fez com que ele se afogasse. Exemplo, o paciente estava nadando, teve um infarto, ficou inconsciente e se afogou.
Isso é um afogamento secundário. Tá? Ele não se afogou porque ele não sabia nadar, por exemplo. Ele se afogou porque ele não conseguiu mais nadar porque ficou inconsciente, exemplo. E isso vai fazer toda a diferença no nosso atendimento. Por quê? Todos os pacientes que entram em parada cardiorrespiratória por afogamento primário, eles vão estar em assistolia, a não ser que seja uma coisa muito recente. Por quê? Como é que acontece a parada cardiorrespiratória no afogamento primário? Afogamento primário, o paciente aspira, né? A água entra dentro da via aérea dele. Acontece hipóxia, porque você não consegue ter troca de oxigênio, não consegue ter troca de gases. Esse paciente vai começar a largar o QRS, vai entrar em AESP e depois vai entrar em assistolia. Ou seja, é uma causa reversível, né? HZT e tal, hipóxia vai ser a causa da parada desse paciente. Já no afogamento secundário, por exemplo, paciente que infartou, ele teve um infarto, entrou em fibrilação e teve um afogamento. Você foi lá, tirou ele da água, viu o ritmo que ele estava parado, viu o ritmo que ele estava em FV. Opa, esse paciente provavelmente tem uma causa secundária de afogamento. Então, você tem que pensar já em como é que você vai conduzir esse paciente. Né? Você vai conduzir ele de maneira diferente. Geralmente, o paciente que você vai conduzir por afogamento primário, esse paciente vai ter assistolia, o seu foco, principal foco é via aérea, é intubação, é ventilar, tá certo? E lógico que você vai fazer compressão, você vai fazer adrenalina. Se tiver algum sinal de alguma outra coisa que você possa fazer, você também vai fazer. Mas o fato de ele estar num ritmo diferente, por exemplo, FV ou PV, vai te fazer lembrar, tem que fazer acender aí essa luz, essa lembrança do afogamento secundário. Então, vai fazer diferença porque ele se afogou. Beleza. Cadeia de sobrevivência do afogado, né? Do afogamento, no caso. Vamos lá. É um pouco diferente das outras cadeias de sobrevivência. Lembrando, primeiro elo, prevenção, né? Cura do afogamento, prevenção. E aí ele fala, essa cadeia de sobrevivência, ela não é necessariamente para suporte avançado, para nível superior, né? Ele vai falar o grosso do público de prevenção de afogamento é guarda-vida e público em geral, mas principalmente guarda-vida, porque uma das principais recomendações que eles dão para o atendimento ao afogado é justamente não entrar na água. Só vai entrar na água quem é treinado para isso, que é guarda-vida. Então, a gente vai já falar sobre isso, inclusive, mas assim, o foco é muito deles, né? Então ele diz aqui, ó, na prevenção, criança à distância de um braço, mesmo que saiba nadar. Porque acima de um braço, você pode demorar para receber, se tiver maré, se tiver correnteza, pode levar a criança. Né? Então, assim, a gente imagina que crianças sejam mais incapazes de conseguir se livrar sozinhas do que adultos. Sempre focar na existência do guarda-vida, restringir o acesso para quando você não estiver por perto, ou mesmo estando por perto, né? Utilizar colete salva-vidas, e aí entra aquela questão de não usar aquela boia que é na cintura, porque o menino vira de cabeça para baixo, aí fica as pernas para cima se afogando. Então, assim, existem diversos tipos de campanha de prevenção ao afogado. Então, se você entra na Sobrasa, que é a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, você tem lá dezenas e dezenas de tipos de campanhas, de posters, de banners que você pode imprimir, que você pode divulgar. Tá? Ensinar natação e aprender natação, obviamente, desde pequeno, tá certo? Logo depois, reconhecer precocemente o afogamento e pedir ajuda, né? A gente lembra muito do BLS aqui, né? Reconhecer a parada precocemente e pedir ajuda. Então, sempre tem que pedir ajuda. Emergência, pré-hospitalar, intra-hospitalar, dentro d'água, fora d'água, debaixo de bala, nunca se atende sozinho. Emergência não é para se atender sozinho. Então, sempre vai ter, pede ajuda. Vai entubar, pede ajuda. Vai comprimir, pede ajuda. Que qualquer coisa que você for fazer, pede ajuda. Junto com reconhecer o afogamento, ele diz, forneça flutuação e evite submersão.
A gente sabe que a imersão também pode afogar, tanto quanto a submersão. Mas é óbvio que se o paciente estiver todo debaixo d'água, ele não tem chance de respirar ar. Né? Se ele tiver imersão, ele vai alternar água, ar, água, ar. Se ele tiver todo debaixo d'água, acabou-se. Então, se você tiver como evitar que esse paciente fique submerso, melhor. Porque você vai garantir um tempo a mais, você vai prolongar esse tempo antes dele entrar dentro d'água, certo? Fornece um flutuador, boia, garrafa PET, isopor, prancha, qualquer coisa, tá? A sogra, não, sogra geralmente afunda, mas enfim, deixa pra lá. Então, forneça flutuação, evite submersão. Próximo, remova da água. Ponto importantíssimo. Se for seguro a você, se for seguro para você. É extremamente importante o ponto de que quando você entra na água para fazer essa remoção, fazer esse salvamento, a chance de acontecer, de surgir uma nova vítima é altíssima, certo? A pessoa que está se afogando, a pessoa que está tentando não se afogar, ela fica desesperada, ela perde a coerência, ela começa a entrar em hipoxemia e ela começa a ficar cada vez mais agitada. E aí o que é que acontece? Quando você chega para ajudá-la, ela não entende que você é uma pessoa que está ali ajudando você. Ela entende que você é algo em que ela pode se apoiar para que ela não fique submersa. Então, geralmente, vai arranhar, vai empurrar você para baixo e vão acabar sendo 2 afogados em vez de um afogado. Por isso que ele diz, remova da água se for seguro. Se não, joga corda, vara, flutuador, qualquer coisa. Tá? Mas evita entrar dentro d'água. Evita ao máximo entrar dentro d'água. Suporte de vida e hospital, se necessário. Obviamente, eu não vou dizer se, na verdade, não é necessariamente depois que você tira da água. Lógico que depois que tira da água, você vai dar um suporte muito maior. Mas, dependendo do caso, vocês vão ver que é necessário o atendimento. Faz diferença o atendimento ainda dentro da água. E a gente vai já falar sobre isso, certo? Beleza. Depois disso, vamos falar dos graus de afogamento. Né? Essa classificação é uma classificação internacional, que foi desenvolvida pelo Dr. Spilsman também, tá certo? E vai de 1 a 6, certo? Ponto importante, essa classificação, ela se dá no momento do primeiro atendimento. Não é uma coisa progressiva, tá? Se eu atendi esse paciente e eu classifiquei ele como grau 2, tá? Grau 2. E resolvi internar esse paciente, 12 horas depois ele evolui com parada cardiorrespiratória. Ele não vira um paciente grau 6. Ele continua sendo um paciente grau 2, que teve uma complicação e entrou em parada cardiorrespiratória, tá? O grau é uma foto. Seja da hora que eu tirei ele da água, e aí fiz o primeiro atendimento, ou, por exemplo, a família pegou ele da água e levou até o hospital e eu fiz o primeiro atendimento no hospital. Na hora que eu fiz o primeiro atendimento, eu classifico esse paciente em grau 1, grau 2, grau 3, 4, 5 ou 6. Certo? Então, é uma foto naquele momento do primeiro atendimento. E isso não muda. Beleza, grau 1. Grau 1 é o mais tranquilo, é aquele paciente que, se não tiver comorbidade, ele vai para casa. É um paciente que você vai conversar com ele vai estar tossindo, como é normal, porque entrou um pouco de água na via aérea dele e isso irrita a via aérea, faz com que ele tussa. Mas a ausculta está normal, exames vão estar normais, saturação vai estar boa, não vai precisar de oxigênio, nem suporte ventilatório. Se esse paciente não tem hipoxemia, provavelmente tem. Só que é num grau muito baixo. Né? Se você tiver um mínimo de água que seja, e até se você tiver acessos de tosse, você pode ter uma hipoxemia pequena, mas não vai ser uma hipoxemia relevante. Tá? Então, assim, é um paciente que, se ele for um paciente, um paciente que tem 86 anos e tem um grau 1, 86 anos eu já fico mais preocupado, eu já vou deixar ele ali algumas horas, vou pedir uma gasometria, vou examinar, vou deixar ele em observação. Agora, é um paciente que não tem comorbidade, pode mandar ele para casa, não tem problema, certo? Grau 2. Grau 2 é um paciente que vai estar com estertores na ausculta,
Então, você já nota que entrou uma quantidade maior de água na via aérea. Por quê? Porque chegou a alterar a ausculta. Mais de 90%, né, especificamente 93,2% desses pacientes, vão ser resolvidos com até 5 litros por minuto de oxigênio, cateter nasal. E dentre 6 e 24 horas, esse paciente você vai internar, né, vai pelo menos manter em observação. Esse paciente vai ser resolvido só com esse suporte de catéter e vai para casa. Você pode considerar utilizar CPAP, tá? Não necessariamente BiPAP, mas o próprio CPAP já resolve, tá certo? Tende a diminuir a chance desse paciente precisar ficar internado, tá? Melhora a capacidade pulmonar. Posso usar BiPAP? Pode usar BiPAP. Precisa? Não necessariamente, tá? O próprio CPAP já tende a resolver, tá certo? Mas se esse paciente tiver um comprometimento um pouco maior, ou seja, ele vai entrar aí nesses 6,8%, pode ser que ele precise de BiPAP, mas geralmente o próprio CPAP ou diferenças pequenas, né, níveis pequenos de suporte de via aérea em BiPAP já vão resolver o problema. Grau 3. Grau 3 já começa a complicar. É o paciente que tem um edema agudo de pulmão, mas ele não tem hipotensão arterial. Tá? Essa vai ser a principal diferença do grau 3 para o grau 4. Os dois vão ter edema agudo, só que um não tem hipotensão e o outro tem hipotensão. Esses pacientes aqui, mais de 70% dos pacientes, vão precisar de intubação. Ou seja, já é bem mais delicado. Do grau 2 para o grau 3 já muda muito, tá? Então, assim, a primeira coisa que você vai fazer nesse paciente é ofertar oxigênio. Máscara reservatório, 15 litros por minuto, e vai manter esse paciente. Pode usar o BiPAP, tá certo? E vai aguardar, vai monitorizar, vai pedir exame, pedir radiografia, gasometria, internamento, vaga de UTI, o paciente com edema agudo, né, precisa de vaga de UTI. Vai acompanhar esse paciente e vai intubá-lo se necessário. Lembrando, ele tem uma chance alta, né, mais de 70% de precisar ser intubado. Então, eu já vou ficar de olho nesse paciente, já vou deixar meu material pronto, eu já vou conversar com minha equipe, eu já vou deixar o ventilador pronto, eu já vou, se eu for fazer BiPAP, já deixo isso como estratégia de pré-oxigenação, já vou fazer todo o esquema ali, toda a estrutura para garantir uma via aérea se esse paciente começar a dar sinais de que não está evoluindo bem. Eu não vou esperar esse paciente terminar de complicar, ficar muito ruim, ficar muito grave e sair correndo para intubar. Eu vou tentar intubá-lo. Se eu vejo que ele não está melhorando, eu tento fazer essa intervenção o mais precocemente possível, né? Não é que nem uma queimadura de via aérea, que eu vi de intubar. Não, eu só estou me antecipando ao problema, mas não tão desesperadoramente. Ainda vou tentar algumas medidas antes de fazer com que esse paciente seja intubado. Então, assim, intubei, né, vai ser a mesma conduta do grau 4. E aí vocês vão ver que, geralmente, as pessoas se preocupam muito com o grau 6. Grau 6, porque grau 6 é a parada cardiorrespiratória, a parada cardiorrespiratória é a principal emergência que existe, então é o paciente mais grave, tal. Acontece que o grau 4, tá, na minha opinião, o grau 4 é o mais importante quando se fala de afogamento. Por quê? Mais de 70% dos pacientes grau 3 vão ser tratados como grau 4. Mais de 70%. Todos os pacientes grau 4 vão ser tratados como grau 4. E todos os pacientes grau 5, que não evoluírem para a parada cardiorrespiratória depois, também vão ser tratados com grau 4. Ou seja, o grau 4 são 3 graus de conduta. Sendo que o grau 1 a gente não faz nada, manda para casa. E o grau 2 a gente praticamente não faz nada. E o grau 6 é parada. Então, o grau 4 envolve pelo menos 3 graus, né, de conduta. Então, o grau 4 realmente é o mais importante. Para evitar, né, quando você conduz esses pacientes 3, 4, 5 de maneira adequada, a
compensa é que esse paciente não entre em parada cardiorrespiratória, não complique ou complique menos e vá para casa, às vezes até sem sequela, inclusive. O que é muito menos provável do que acontece quando você tem uma parada por afogamento, certo? Que é uma mortalidade muito alta. Beleza, então grau 4. É edema agudo de pulmão com hipotensão arterial, com hipotensão. Então, a primeira coisa, cheguei, paciente, oxigênio. Máscara, eu já sei que eu vou entubar, tá? Grau 4 para cima, todo mundo entubado. Todo mundo, certo? Grau 3, 72% entubado. Grau 4 para cima, todo mundo entubado. Então, se eu já sei que eu vou entubar, eu já começo ofertando oxigênio enquanto preparo o material para entubar. Eu vou entubar esse assim que eu conseguir, certo? E esse oxigênio já vai ser pensando em fazer uma pré-oxigenação, certo? Seja um oxigênio na máscara, como está descrito aí, e aí eu posso utilizar o que a gente chama de flush rate. O que é flush rate? Eu coloquei a máscara reservatória, em vez de colocar só 15 litros por minuto, que teoricamente é o máximo que a máscara suporta, ou que o fluxômetro suporta, eu vou continuar girando. Vou continuar girando, vou continuar girando, vou continuar girando, até o máximo que eu conseguir, tá? Dependendo do fabricante, eu vou ter de 45 a 60 litros por minuto de fluxo. E isso é muito oxigênio, certo? E faz um barulho extremamente incômodo. Mas o que é que acontece? A máscara reservatório, muitas vezes chamada de máscara 100%, ela não oferece 100% de oxigênio, ela oferece por volta de 70%. Porque ela não é vedada aqui no rosto. Como ela não é vedada, ela tem vazamento. Quando você coloca um fluxo tão alto quanto 45 a 60 litros por minuto, você tem uma força de ar, né, um fluxo de ar, uma vazão de ar tão grande que ela compensa esse vazamento e o paciente chega a 100% de FO2, mesmo na máscara reservatória. Então, ela pode ser utilizada para fazer essa pré-oxigenação para intubação nesse molde, tá? Outra opção que eu tenho é colocar o ambu já com reservatório, 15 litros por minuto, fazendo a vedação. O problema é que esse paciente, se ele não estiver inconsciente, muitas vezes ele vai estar agitado por conta da hipóxia. E pelo fato dele estar agitado por conta da hipóxia, você vai ter mais dificuldade de conseguir fazer isso. Então, a máscara ajuda muito nesse sentido. E aí, então, uma opção boa, máscara com fluxo alto, né, com flush rate, certo? Intubação em 100% dos casos, né? Ele precisa de ventilação com pressão positiva. Por que é que eu não vou abusar? Por que é que eu não vou ventilar esse paciente? Lembrando, esse paciente está com o estômago cheio de água, tá? Se esse paciente está com o estômago cheio de água, o estômago muito cheio, e eu ventilo esse paciente, a chance desse paciente broncoaspirar aumenta muito. E quando eu causa uma broncoaspiração desse paciente, a mortalidade deles sobe em 20% pelo menos, tá? Pelo menos 20% de aumento de mortalidade. Ou seja, a última coisa que eu quero é que esse paciente broncoaspire. Então, não vou fazer ventilação com pressão positiva antes de intubar, tá? Depois que tiver intubado, vai ser pressão positiva. Show de bola. A FO2, intubei, né? FO2 de 100%, posso colocar FO2 de 100%, mas a gente tem que lembrar, o problema desse paciente não é falta de oxigênio, é excesso de água. Então, conforme a água for saindo da via aérea, seja porque estava chegando no tubo e eu aspirei, seja porque eu fiz uma broncoscopia e lavei, seja porque... Enfim, conforme a água for saindo da via aérea, esse paciente vai conseguir fazer uma troca gasosa adequada e eu vou conseguir baixar a minha FO2 progressivamente, tá certo? Eu não tenho necessidade de, caso o paciente mantenha uma saturação adequada, não tenho necessidade de manter níveis altos de FO2 profilaticamente, digamos assim. Analgesia, obviamente, eu vou fazer nesse paciente, né? Não preciso deixar esse paciente necessariamente totalmente sedado ou bloqueado, isso aí vai depender se ele evoluir com um índice de oxigenação muito ruim, se ele evoluir com pulmão de SARA, e aí vai depender de como vai ser a progressão desse doente, tá? Mas a gente, obviamente, assim como em todos os doentes, vai deixar ele o menos sedado e analgesiado possível, tá? Obviamente, sem deixar o paciente desconfortável ou com dor. E bloqueio só se necessário.
E eu estou falando bloqueio de manutenção, né? Um bloqueio para entubar, a gente vai fazer em todo mundo, a não ser que tenha alguma contraindicação muito importante. Volume corrente inicial de pelo menos 5 ml por quilo, tentando manter uma ventilação protetora, né, de 6 a 8 ml por quilo, e a gente pode iniciar com a PIP de 5, sem problema, e dependendo de como esse paciente evolua, lembrando que esse paciente tem hipotensão arterial, né, eu posso precisar baixar essa PIP para tentar melhorar um pouco o retorno venoso, ou posso tentar aumentar essa PIP se esse paciente tiver um índice de oxigenação muito ruim, tiver um pulmão de SARA, tá certo? E aí a minha prioridade, obviamente, na condução da hipotensão desse paciente, não vai ser baixar a PIP, vai ser começar bolos de cristalóide, 20 ml por quilo, e se não resolver, iniciar droga vasoativa, noradrenalina, enfim, como qualquer outro paciente que tenha um choque, que esteja hipotenso na emergência ou na UTI. Tá? Pressão arterial invasiva, acesso central, noradrenalina, todos os cuidados, capnógrafo, todos os cuidados que eu puder ter com esse paciente devem ser instaurados. Grau 5. Grau 5 é o paciente que tem parada respiratória, né? Respiratória. Importante. E aí entra muito a questão do guarda-vidas. Se eu tiver condições, e isso são pouquíssimas pessoas que têm condições de fazer isso, eu vou fazer ventilação de resgate. O que é ventilação de resgate? É aquela ventilação ainda dentro d'água, para tentar fazer com que o paciente não evolua para a parada cardiorrespiratória. Lembrando, a causa da parada do afogamento primário é hipóxia, né? Hipóxia, AESP, assistolia. Se eu oferto oxigênio, por menor quantidade que seja, inclusive com boca a boca, que seria a recomendação, até porque não tem como você fazer bolsa, válvula, máscara, ainda mais com um cilindro de oxigênio dentro da água, isso aí não é inviável, seria boca a boca mesmo. Mesmo sendo uma quantidade de oxigênio pequena, se eu consigo reverter essa hipóxia, ou diminuir essa hipóxia, a chance desse paciente ter uma evolução satisfatória é muito maior, né? Segundo os estudos, segundo os registros da Psobrasa, a gente tem aí 4 vezes mais chances de o paciente sobreviver sem sequelas, se ainda ventilado dentro da água, em caso de afogamento grau 5. Tá, isso é muita coisa. Então, se houver treinamento, se tiver condições, vale a pena fazer, tá certo? Mas tem a contaminação, a gente sabe da possibilidade de contaminação, mas não existem registros de socorristas, né, de guarda-vidas, que tenham sido contaminados, que tenham sido iniciado quadro de HIV ou de qualquer outra coisa relacionados a esse tipo de atendimento, tá certo? Então, importante a gente saber dessa informação também. Obviamente, a pessoa não é obrigada a fazer, mas sabendo que se fizer, pode fazer muita diferença para a vida desse paciente. Protocolo de ventilação e oxigenação mesmo no grau 6, ou seja, se eu for fazer grau 6 é parada, né? Então seria 30/2, se o paciente estiver em parada cardiorrespiratória, vou fazer a mesma coisa, se for o caso. No caso, eu vou fazer só as ventilações, né? Via de regra, uma a cada 6 segundos, e eu vou fazer isso até esse paciente voltar a respirar sozinho ou até eu entubá-lo, né? E, como eu disse, geralmente acontece logo após poucas ventilações, tá certo? Por quê? Porque você cessa essa cadeia de eventos que vem da hipóxia, tá? E aí, depois disso, seriam os protocolos do grau 4, ou seja, intubação orotraqueal, internação em UTI e todos os cuidados em relação à hipotensão. O paciente vai evoluir com hipotensão obrigatoriamente, né? Até porque ele já passou pelo grau 4. Bolos de cristalóide, aquecimento e assim por diante. Grau 6.
A sistolia em 100% dos pacientes por afogamento primário, como a gente falou. Capnografia, extremamente importante, a gente precisa avaliar onde, se tem alguma troca ainda, porque a gente tem uma quantidade de água grande dentro do pulmão, a gente tem que avaliar a qualidade da reanimação, a gente tem que fazer a reposição volêmica com cristalóide. Ah, mas esse paciente se afogou em água salgada. Já tem um monte de água salgada, tem um monte de sal dentro dele. Eu vou usar cristalóide? Vou usar cristalóide. Ah, mas esse paciente está em água doce. Quando misturar com a água do cristalóide, vai fazer mais soro caseiro aí. Não tem problema. Cristalóide para todo mundo, independente de água doce ou água salgada. Mesmo a conduta não muda, certo? Vamos lá para um ponto relativamente polêmico. No manual de atendimento ao afogado, a gente tem essa orientação de, nos pacientes grau 6, fazer uma administração de adrenalina, né, após 3 minutos, de 0,01 miligrama por quilo. Se o paciente não apresentar retorno da circulação espontânea, mudar para a dose de 0,1 miligrama por quilo. Pensa comigo. Se o paciente tiver 100 quilos, eu estou fazendo 0,1 vezes 100, estou fazendo 1 miligrama, estou fazendo 10 miligramas de adrenalina. Ou seja, são 10 ampolas de adrenalina em um ciclo. Tá? Tipo, a cada vez, né? Ciclo sim, ciclo não. O grau de evidência dessa informação é opinião de especialista. Tá? Eu não sei se existe. Eu não achei em nenhum momento, eu já procurei várias vezes, e eu não encontrei nenhum relato de retorno ou de, em caso de paciente ter retornado, qual seria o grau de sequela que esse paciente tem apresentado. Eu imagino que com 10 miligramas de adrenalina deve ser extremamente lesivo para o cérebro e para todos os outros órgãos. Alguém abriu aí o áudio para falar, para contar alguma coisa? Eu acho extremamente polêmica essa orientação, mas é o que está no manual, então eu trouxe para vocês com o ponto de realmente que é baixíssimo nível de evidência, tá? É a opinião de especialista, realmente, então não tem... Eu não consigo nem comentar nada sobre isso, porque não tem evidência nenhuma, né? Não tem nem que sim, nem que não, mas eu acho muito estranho, tá? Eu acho muito estranho. Beleza. Ponto importante. Poucos na reanimação do paciente que teve parada cardiorrespiratória por afogamento, né? Na verdade, em qualquer parada cardiorrespiratória, mas no paciente por afogamento vai fazer uma diferença muito grande, muitas vezes, pelo paciente estar com uma temperatura mais baixa, eu acho que o meu paciente está em assistolia, e aí após aquecer, eu vejo que esse paciente não estava em assistolia, está em AESP ou evoluiu para algum outro ritmo após a reanimação, ele tinha, na verdade, um afogamento secundário, eu não sabia, tá? Mas o POX vai me ajudar muito ainda se eu tenho contratilidade, se eu tenho sinais de algum tipo de prognóstico para esse paciente. Cuidados neurointensivos, né? Obviamente, muitas vezes as paradas são paradas prolongadas, né? Porque os pacientes, muitas vezes, são pacientes jovens, e isso é extremamente comovente. Então, a gente vê reanimações de 40 minutos, 1 hora, 2 horas, às vezes crianças também, né? Interrogado, hipotermia pós-retorno da circulação espontânea? Via de regra, sim. Por que eu deixei interrogado? É importante que, durante a reanimação, a gente aqueça o nosso paciente, tá? Pelo menos 34 graus. Inclusive, quando eu estou reanimando esse paciente, eu tenho que ter a consciência de que eu só devo cessar os esforços se eu tiver uma temperatura desse paciente de 34 graus, tá? A ideia é que ninguém está morto até estar quente e morto, tá? Porque a própria hipotermia vai alterar essa percepção de ritmo cardíaco e fisiologia e etc. Certo? Então, a gente tem que ter essa ideia
de aquecer o paciente. Então, se eu aqueço esse paciente até 34 graus, eu não vou precisar necessariamente resfriá-lo novamente, eu vou deixar ele ali nessa média de temperatura. Se eu tiver, por algum motivo, dependendo da maneira como você usou, para aquecer passado dessa temperatura, aí sim eu vou entrar com hipotermia para manter uma temperatura mais segura para o juízo desse paciente, seguindo protocolos de hipotermia pós-reanimação normais da instituição. Monitorização invasiva, eu vou precisar fazer, pressão arterial invasiva, paciente extremamente grave, paciente extremamente delicado, mortalidade, se eu não me engano, 93%, assim, paciente muito delicado, precisa de assistência, de todo tipo de assistência e tecnologia que você tiver, você usa com ele. Tópicos importantes sobre isso aqui. Quem reanimar? Tempo de submersão menor que 1 hora, e, obviamente, se eu não conheço, como a gente já falou sobre cadáver por afogamento, se eu não sei quanto tempo esse paciente, quanto tempo faz que esse paciente está submerso, eu tenho que levar em consideração se esse paciente tem ou não sinais de morte evidente, tá? Se esse paciente não tiver sinais de morte evidente, eu não sei quanto tempo faz que ele está submerso, eu vou reanimar. Trate hipotermia, como a gente acabou de falar, e se viável e possível, e quando tiver indicado, ou seja, grau 5, eu vou iniciar suporte ainda dentro da água. Tá? Eu vou fazer a ventilação ainda dentro da água. A imobilização da coluna cervical durante o resgate não é recomendada de rotina, né? Só vai ser recomendada se tiver sinais de trauma. E aí eu tenho um exemplo para vocês. Isso aqui foi um atendimento que eu e minha equipe fizemos aqui em Fortaleza, paciente 38 anos, tentou suicídio pulando de uma ponte, tinha 26 metros de altura, tá? Ponte na Barra do Rio Ceará, certo? Logo onde o rio encontra o mar. E aí, quando eu cheguei no atendimento, o paciente já estava desse jeito, só não estava entubado, tá? Mas estava aquecido, estava com essa manta aluminizada, estava com toda a imobilização do neuroeixo, estava inconsciente, certo? Com máscara reservatória 15 litros por minuto, e ele tinha equimose periorbital bilateral, né? Lembrando que ele saltou de 26 metros de altura, ou seja, ele tem um mecanismo de trauma, uma cinemática de trauma muito sugestivo. E aí a gente fez a intubação desse paciente, ele não estava potente, era um grau 3 mais trauma, certo? Um grau 3 mais trauma. E aí foi realizada a intubação com videolaringoscópio, vocês viram que tem muita espuma na boca, tá? Muita espuma. Essa espuma é característica do afogamento, tá certo? E o videolaringoscópio, apesar de, se a pessoa souber utilizar, bem menos lesivo do que a laringoscopia direta, no caso do paciente que não pode mover a coluna cervical, né, o paciente que tem a coluna cervical imobilizada, ele faz toda a diferença, porque você não precisa fazer hiperextensão cervical. Você vai trabalhar só dando a volta na estrutura que você quer passar, né? Língua, via aérea superior ali, para poder fazer a laringoscopia desse paciente. Então, realmente é um recurso que ajuda muito na hora de manejar a via aérea desse paciente. Beleza. Outros tópicos importantes. Não realizar manobras ativas para eliminação da água na via aérea. Ou seja, eu só vou aspirar esse paciente quando a água estiver saindo pelo tubo. Ou seja, eu entubei o meu paciente, né? Cheguei para manejar meu paciente. A boca está cheia de água. Eu lateralizo esse paciente, tiro aquele excesso de água, de vômito, se for o caso, volto para a posição neutra. Importante, tirei da água, né? Digamos que está participando ali do primeiro atendimento. Tirou da água, não é preciso colocar cabeça acima do corpo, cabeça abaixo do corpo, cabeça em posição neutra, tá? Pode ser paralelo ao mar, se for o mar ou o rio, tá? Importante, mesmo que você perca alguns segundos a mais,
vai um pouco mais longe, principalmente se fumar, né? Porque às vezes a maré está subindo e você acaba tendo que sair do local do atendimento, às vezes até mais de uma vez, porque a água vai chegando. Isso atrapalha, é muito mais fácil você demorar um pouco mais e segundos a mais e ficar um pouco mais longe, né, do que ter que parar durante o atendimento, recolher todo o material, dá muito mais trabalho. Então, posição não precisa ficar cabeça acima ou abaixo do cu, posição neutra. Chegou, boca cheia de água, lateralizou, tirou ali o excesso. Não consigo entubar mesmo assim, tem muito líquido na cavidade, vou lá e aspiro. Por quê? Quando eu faço aspiração do meu paciente, seja com ou sem tubo posicionado já, isso causa uma hipoxemia, né? Porque ele vai aspirar ar também. E esse paciente já tem hipoxemia. O principal problema dele é a hipoxemia. Tá? Então, eu só vou aspirar quando tiver água, quando tiver líquido para aspirar. Se eu não tiver, ou seja, o líquido está saindo pelo tubo, eu vou lá, desconecto o ventilador, a bolsa, a válvula, máscara, e entro com a sonda e aspiro. Se não, se o tubo estiver seco, eu não vou entrar com o aspirador, vou manter só a ventilação. A própria ventilação vai ajudar a tirar essa água da via aérea, né, esse líquido da via aérea. Utilizar a posição lateral de segurança, obviamente, quando eu não tiver pretendendo ou não tiver como entubar esse paciente ou ventilar esse paciente naquele momento, tá certo? Para evitar a broncoaspiração, né, caso paciente fumite. Uma pergunta que é muito feita: eu vou fazer antibiótico terapia profilática? A gente sabe que no mar ou no rio tem muita bactéria, tem cianobactéria, tem fungo, tal. Eu vou fazer antibiótico terapia para esses pacientes? Não, tá? Esses pacientes muitas vezes vão ter infecções respiratórias associadas à ventilação mecânica, não necessariamente ao líquido. Tá? Quando é que eu posso considerar fazer antibiótico profilaxia? Quando eu tenho um paciente que está com um histórico de afogamento em uma água sabidamente muito contaminada, um canal, um esgoto, alguma coisa do gênero, certo? Eu posso considerar, mas ainda assim não é obrigatório. Tá? Corticoide, só vou fazer para paciente que tenha broncoespasmo, ou seja, não vou fazer para corticoide para todo mundo. Não tem indicação de fazer corticoide para todo mundo. Diurético, não tem nada a ver, a água está dentro do pulmão, né? Não é como o edema agudo que esse paciente tem, é pelo excesso de água que está lá na via aérea, não é o mesmo mecanismo do paciente que tem uma insuficiência cardíaca, por exemplo, certo? E a broncoscopia, ela pode ser utilizada, não necessariamente vai ser feita em todo mundo, mas ela pode ser utilizada para fazer a toalete da árvore brônquica, pode ser utilizada para fazer cultura, inclusive, né, já que a gente falou em antibiótico terapia, profilaxia, falou em meios de cultura, né, em águas ou líquidos contaminados ou possivelmente contaminados. Então, a broncoscopia também vai servir para fazer esse tipo de procedimento, além da toalete. Resumindo, muito resumidamente, resgate e grau 1 não vou internar, resgate é aquele paciente que sequer se afogou, o grau 1 é aquele paciente que não tem nenhuma alteração na ausculta. Grau 2, geralmente eu vou usar o catéter 5 litros até 5 litros por minuto, podendo usar BIPAP ou CPAP, e normalmente esse paciente vai ficar de 6 a 24 horas no hospital e vai para casa. 3 a 6, normalmente, né, o 3, lembrando, 70% aí, vai ser entubado, ventilação mecânica, UTI, 4, 5, 6, todos vão ser entubados. Aqui são os percentuais, os prognósticos, né? 95% dos graus de 1 a 5 recebem alta sem sequelas, tá? 0% de problema, todo mundo vai para casa. Aí começa a aumentar, até que grau 5 você tem 44% de pacientes com mortalidade, tá? Isso aqui é mortalidade desses pacientes. Você vê que o grau 2 tem 0,6, é muito difícil, mas pode acontecer. E aí vai entrar quando é idoso, quando é muito jovem, né? Criança muito pequenininha, quando tem comorbidade. E o grau 6, 93% de mortalidade, ou seja, é uma mortalidade muito alta. O melhor tratamento é a prevenção, a gente não pode esquecer disso.
respeite os seus próprios limites, ou seja, não vai dar uma de herói, você vai virar outra vítima, você que seja extremamente capacitado, não entre dentro da água, jogue flutuador, corda, vara, o que quer que seja. Tá? Aqueça o seu paciente, pelo amor de Deus, seca o paciente antes de desfibrilar. Por que eu não falei isso durante o atendimento? Lembrando, esse paciente, até que se prove o contrário, né, a forma de primário, ele vai estar em assistolia, ou seja, muitas vezes não vou precisar desfibrilar esse paciente, mas caso você chegue, esse paciente esteja fibrilando, tem um taquicardia ventricular sem pulso, o paciente teve um afogamento secundário, ou mesmo durante o atendimento, ele tem uma mudança de ritmo, eu tenho obrigatoriamente que secar esse paciente antes do choque, por segurança do paciente, eficácia do choque, e para a segurança da minha equipe, tá certo? Não esquece isso, pelo amor de Deus. Eu acredito que a gente tem explorado uma gama importante desse assunto, tá certo? Noções, principais noções do atendimento a esse paciente. Obviamente, a gente não vai se estender na conduta mais prolongada desse paciente, um paciente realmente de terapia intensiva, lógico que vai ter o primeiro atendimento desse paciente, e eu estou à disposição para tirar dúvidas agora, por e-mail ou mesmo lá pelo Doses de Emergência, meu perfil no Instagram. Então, muito obrigado, Debone e AM Doctors, pelo convite e muito obrigado a vocês pela atenção e pela paciência de estarem aqui conosco.